Henker que vive duas vezes. Capítulo 173. Conjunto, 7. Tradutor. HH editor, HH. De alguma forma. As habilidades que Nemesis tinha quando era Myrne podiam ser separadas em duas categorias. Sonho vazio, e Pilar do Dragão. Uma besta lendária poderia resistir a ataques mágicos externos, e Myrne era semelhante nesse aspecto. O sonho vazio tinha o poder de diminuir o poder mágico dentro da área, e o Pilar do Dragão poderia criar uma tempestade para destruir as coisas em seu caminho. Por causa disso, as pessoas costumavam dizer que em um lugar onde ficava o Heavenwing era impossível atacar com magia. Ele até tinha o título de Massacre Mágico. Nemesis parecia estar orgulhoso de seu passado. Certo, e o que tenho agora não é muito diferente. A única diferença é, espere, será mais fácil se você ver com seus olhos. Nemesis de repente fechou os olhos. Sonho, desaparece. Quando ele disse a frase de ativação, Nemesis tinha manchas pretas por todo o corpo, como se estivesse coberto de fuligem. Nemesis começou a desaparecer e a escuridão se espalhou ao seu redor. Como se estivessem no 20º andar, tudo desapareceu. O mundo inteiro ficou preto e ficou em silêncio. O vazio veio. Como se alguém tivesse vagado no nada e emanasse esse poder. Qualquer um ficaria confuso se fosse pego nisso. Por alguma razão, Yon-Woo pensou ter visto Nemesis satisfeito consigo mesmo de longe. Ele balançou a cabeça e perguntou. Está tudo bem, mas a frase de ativação não é algo que um aluno do ensino médio inventaria? Ele sabia porque o dragão gostou do nome Nemesis. Um estudante do ensino médio. O que você está falando? Olha a habilidade. Precisa de uma frase apropriada que possa descrevê-lo bem e... Nemesis começou a gritar com o que Yon-Woo disse e começou a explicar. Ele também tem o hábito de explicar tudo um por um. Ele encobriu o que Nemesis disse com aborrecimento e confirmou as informações da habilidade na sua frente. Ilusão de sonho. Classificação. A+. Proficiência. 0,0%. Resumo. Os sonhos são um mundo misturado com realidade e ilusão. Os inimigos estão presos neste mundo. Eles vagarão por aí sem saber se é um sonho normal ou um pesadelo. Asterisco fantasia encantadora. Dentro de uma área, os inimigos ficarão presos em um nada criado. Eles estarão em um estado de confusão e medo. Se as duas emoções forem sentidas excessivamente, eles ficarão presos em um estado de pânico, e não serão capazes de dizer onde estão. Ao contrário dos seus inimigos, as forças aliadas serão fortalecidas. Asterisco pesadelo temível. No máximo, com uma probabilidade de 20%, as habilidades do tipo mágico serão limitadas e uma penalidade virá por usá-las. No entanto, não se aplica ao nível de autoridade. Asterisco uma grande quantidade de poder mágico será usada, pois está criando um mundo de nada. Depende da proficiência da habilidade. Asterisco enquanto a habilidade for usada, Nemesis ficará indefeso. Se seu corpo for atacado, a habilidade será cancelada. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram após confirmar a habilidade. O sonho vazio foi o pesadelo de inúmeros mágicos, mas parecia que havia uma habilidade muito melhor agora. Foi o mesmo que afetou habilidades do tipo mágico, e a opção adicional Built-in Fantasy que foi adicionada seria de muita ajuda. Vai combinar bem com as configurações do território. Se fosse usado com a autoridade do dragão, os inimigos presos nele não seriam capazes de se mover nem um centímetro. Era como se alguém tivesse dado asas a Yon-Woo para que ele pudesse voar. E disse que cria um mundo de sonho. Então isso significa que posso criar ilusões se obtiver uma habilidade superior a essa? Yon-Woo pensou que poderia usar o conceito de sonhos em um futuro próximo. Claro, ele poderia fazer muito apenas alcançando o 6º passo das autoridades do 8º dragão, mas ele seria capaz de fazer muito mais com isso. Ele acariciou o queixo. Era algo que aconteceria no futuro. Mas ele precisava planejar as coisas agora. Yon-Woo verificou a próxima habilidade logo depois. Redemoinho violento. Classificação. A. Proficiência. 0,0%. Resumo. Pode se transformar em vento criando efeitos de tempestade. O movimento do inimigo diminui em 10%. Além disso, pode acelerar você. Cada vez que a proficiência aumenta em 5%, a quantidade de redemoinhos aumenta, chegando a no máximo 15 por vez. Foi uma habilidade que Yon-Woo ficou feliz em ver. Com isso, poderei me concentrar em liderar Bu e o exército de mortos-vivos. Como Yon-Woo ainda lutava contra seus inimigos quando expandia seu território, foi Bu quem liderou o exército. Então Bu estava cansado de invocar os espíritos, usar névoa de sangue e liderar todos eles. Também foi ineficiente. Porém, como Nemesis cuidaria de seu território, Bu não precisaria mais fazer isso. Ele poderia apenas se concentrar no exército de mortos-vivos. E Nemesis apareceu de repente da escuridão. Ele veio até ele com o peito esticado. Você vê o poder deste corpo agora, mestre? Sim, entendo porque tem a frase ativadora de um estudante do ensino médio. Quantas vezes eu tenho que dizer? Yon-Woo ignorou Nemesis novamente e olhou para Nike. Nike, você pode mostrar o seu também? Você ficará totalmente surpreso ao ver isso. Nike abriu as asas com força e gritou com confiança.
Havia 5 habilidades que Yon-woo poderia testar. Houve 2 habilidades que mais se destacaram. Um deles era o fogo sagrado. Era semelhante ao que Yon-woo tinha, já que ele também o obteve da Fênix. Porém, se havia algo diferente, era que tinha outros efeitos. Fire Hail e Sea of Fire. Como seus nomes, um estava derramando granizo do escuro e o outro levantando fogo do chão para queimar tudo em seu caminho. No entanto, consumia tanto poder mágico quanto o redemoinho violento, então ele teria que ter cuidado ao usá-lo. Já que ele não poderia queimar seus aliados. Eram boas habilidades, mas o que mais se destacou para ele foi isso. Espírito do Fogo. Classificação: D+. Proficiência: 0,0%. Sinopse: uma fênix morre e ganha vida pelo fogo, e é por isso que todo o fogo do mundo é território da fênix. Graças a isso é possível reencarnar e ressuscitar no fogo. Ressurreição do fogo. Quando o HP fica abaixo de 20%, é possível curar-se pelo fogo uma vez por dia. Outros efeitos de habilidade são pausados ao tentar ressuscitar. Reencarnação do fogo. Você pode se mover como quiser depois de ser derretido no fogo. No entanto, o fogo criado para atacar os inimigos não pode ser controlado e apenas ligeiramente influenciado. Pode não parecer muito diferente do fogo sagrado por fora. No entanto, se você olhasse de perto, eles eram completamente diferentes. Foi praticamente uma habilidade feita para Yon-woo. Ser capaz de derreter sempre que quiser atirar, e controlando-o como você queria. O que aconteceria se a Nike derretesse o fogo sagrado de Yon-woo? O poder de fogo aumentaria bastante. Yon-woo não se sentiu desconfortável ao usar fogo. Era familiar para ele como se fosse parte de seus cordeiros. Suas asas de fogo saíram naturalmente quando o controle de mana da asa celestial foi ativado, e o fogo sagrado envolveu sua lâmina quando ele puxou aura. Mas se a Nike fosse adicionada a isso, os limites de Yon-woo seriam superados. Todos eles se tornariam mais poderosos. Ele não se preocupou em não poder trabalhar com a Nike. Eles foram capazes de ler a mente um do outro apenas olhando nos olhos um do outro. Nike. E é. Nike percebeu o que Yon-woo queria e acenou com a cabeça, voando. E milhares de chamas desceram para Yon-woo. Ao mesmo tempo, Yon-woo girou seu circuito mágico. Ele não sentiu muito calor agora, mas ao sentir essa façanha, ficou surpreso. Ele se espalhou por todo o seu corpo. O fogo mudou de vermelho para azul e de azul para amarelo. Isso queimou tudo sobre ele. Não apenas queimou, mas quebrou tudo. A pequena quantidade de umidade secou rapidamente e a atmosfera começou a ferver. O ar em expansão empurrou o sistema de defesa e o sacudiu violentamente, como se fosse entrar em colapso a qualquer segundo. Ele tinha acabado de liberar seu poder, mas era tão forte. Os 3 pares de asas de fogo aumentaram para 4 pares. Ele se perguntou se era demais. Mas não havia mais nada que pudesse fazer para controlar seu poder de fogo. Yon-woo não parou por aí. Primeiro, ele baixou seu poder de fogo para não atrapalhar e voou alto para o céu, abrindo suas asas de fogo. Ele já os havia usado antes, mas havia um limite na velocidade e na direção da curva. Mas agora parecia que esses limites haviam desaparecido. Ele se movia com o fluxo do ar e, quando se acostumou um pouco, adicionou mais velocidade. O som da barreira do som quebrando ecoou nos ouvidos de Yon-woo. Se Chumpo, Ast e Blink forem adicionados aqui. Yon-woo ativou todas as suas habilidades ao mesmo tempo. Um alvo apareceu diante dele. Então, com apenas um leve movimento de sua adaga, houve uma grande explosão, e toda uma floresta que estava próxima foi destruída. Agora eu sei por que a classificação é assim. Yon-woo saiu rapidamente depois de ver a floresta destruída. A floresta ainda estava explodindo. Após a explosão inicial, faíscas voaram para criar a segunda e a terceira explosão. A floresta já havia perdido a forma e só restava o cheiro de algo queimando. Ele planejava retomar o fogo antes que houvesse mais danos, mas não conseguiu consertar o que aconteceu. As pessoas se reuniam por causa da grande rodada. Yon-woo percebeu porque o Fire Spirit não estava fixado em apenas um rank. Vários tipos de ataques eram possíveis. Se houvesse um problema, era que este era o maior poder que Yon-woo invocaria. E se Aura fosse adicionada aqui, ou se Fire Rain fosse combinado, ou se o seu corpo de dragão também foi despertado. Se foi acordado, o que você acha? É uma loucura. Se eu sentisse isso antes de morrer, estaria em perigo. Shannon e Hyeong falaram sobre como se sentiam. Ambos pareciam satisfeitos. Yon-woo perguntou a Hyeong. E se nos conhecêssemos quando você estava mais forte? Eu ainda estaria em perigo. Se Aura, Nike e até mesmo Fire Rain fossem combinados. Eu provavelmente teria perdido um braço ou uma perna, no mínimo. Já que era algo que até o Deus Sabre reconhecia. Ele se sentiu satisfeito. Mas não terei medo. Por quê? Eu tomaria cuidado para não ser varrido pela tempestade. Ou não te darei tempo para isso. Claro. Yon-woo acenou com a cabeça como se concordasse. Já que Hyeong não era alguém que deixava seus oponentes atacarem. E é perigoso porque não distingue entre amigos e inimigos. Acho que é melhor não ter se você não consegue controlar.
Yon-woo acenou com a cabeça novamente. Definitivamente era perigoso, não apenas para ele, mas se o exército de mortos-vivos também explodisse, ele estaria se destruindo. Então, e se eu focar em ser condensado e não explodir? Yon-woo mudou a direção de sua atenção. Se ele pudesse focar em sua aura e em sua lâmina. Claro, ele teria que ter armas que pudessem suportar isso, mas ele achava que Vigrid seria capaz de fazer isso. Então ele seria mais ameaçador. Não acabou aí. Quantas pessoas seriam capazes de pegar sua aura e lâmina de fogo? Ainda falta muito que quero praticar. Ele estava planejando manter essa habilidade sem uso até que pudesse controlá-la perfeitamente. Então a única coisa que resta é verificar o espírito agora? Yon-woo não se esqueceu da mensagem quando concluiu a missão da tartaruga abissal. A mensagem que dizia que ele poderia aprender magia espiritual. Ele verificou a habilidade que não estava mais marcada como temporária. Bênção do Espírito Azul.